Boa tarde, estamos ao vivo, aguardando um minutinho. Aguardando as pessoas entrarem. Para mais uma live. Boa tarde, mamães. Aguardando só mais um minutinho, mais mamães entrando. Hoje nós vamos falar de massinha. Eu vou ensinar para vocês uma receita incrível, maravilhosa, que eu fiz várias, já testei várias. Boa tarde, Grissa, boa tarde, Taine, boa tarde, Gislaine. Eu já testei várias massinhas e essa ela é maravilhosa, é a melhor massinha que eu já fiz aqui em casa. E eu já testei com os meus alunos, com o Davi, e essa é a melhor. Então fiquem que eu vou fazer juntinho com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa live. Deixa eu me apresentar, meu nome é Maine, sou professora de educação infantil, sou mãe do Davi de 5 anos e nós estamos aí em parceria com a Escola Sementinha, trazendo um pouquinho alguns assuntos interessantes, assim, relevantes para a gente fazer em casa com as crianças nesse período que eles estão aí, dependendo, boa tarde, Gra, dependendo da gente, né? Então vamos começar. Qual é a frase que nós ouvimos todos os dias das nossas crianças? Quem se arrisca aí? Qual é a frase que eles falam muito? Qual é o verbo que eles conjugam muito? Boa tarde, Gra. Qual é o verbo que eles falam o tempo todo pra gente? Vamos ver quem se arrisca. O que as crianças mais falam? Vamos brincar? Quero brincar. Vamos brincar comigo, mamãe? E aí, gente? E esse brincar aí? É uma vontade intrínseca da criança que a gente não sabe de onde vem. É aquela euforia, aquele desejo e como eles amam brincar. Quando a criança brinca, tem toda essa parte da imaginação dela que vai sendo aguçada, porque assim, quando eles pegam um carrinho na mão. Então a criança pega um carrinho, o que ela vai imaginando, o que ela vai construindo com aquele carrinho? A criança pega carrinho e ela faz pistas, ela faz estacionamento, ela imagina, ela fantasia, ela vai pegando coisas da imaginação, ela viaja, ela vai além. E ela faz aquele carrinho um avião, e ela passa por tudo, e ela anda pela casa. É bonitinho aqui em casa, o Davi anda com o carrinho em cima do sofá, e depois a hora que você vê, ele já tá lá na sala, na cozinha, ele vai andando com o carrinho. As meninas com boneca, gente, dá uma bonequinha pra criança, dá um paninho. Na escola, quanto oferecer para eles uma bonequinha, um carrinho, as meninas amam. Elas embrulham a boneca, elas pegam um paninho, fazem fraldinha, depois elas estendem o paninho e fazem a cama para a boneca. Então, essa viagem sem limite da criança no brincar, né? Como a gente percebe o quanto eles são corajosos, eles se arriscam no brincar, né? As crianças, elas são muito corajosas, elas são muito curiosas e criativas. Então, uma coisa simples, ela já vai agregando, já vai transformando em algo muito grande, né? Então, como eles gostam de brincar. E pensando em tudo isso, eu trouxe hoje a massinha como um recurso para a gente brincar com eles, né? Agregando esse brincar, esse desejo, essa coisa que está aguçada dentro deles, com o desenvolvimento. Pensando nessa criança, para ela desenvolver a matemática, a linguagem oral e escrita, o traçado dos números, o esquema corporal, a noção do rosto. Então, eu vou trazer uma atividade aqui para a gente fazer. Então, além da gente fazer a massinha, a gente vai também, eu vou ensinar vocês algumas possibilidades para brincar com a massinha. Por quê? A massinha, gente, ela é muito rica nisso. O que acontece? A criança, ela constrói e depois ela destrói aquilo. Daí ela constrói novamente. Então tem todo um processo aí emocional dela construir, reconstruir, criar, mudar a forma dela brincar. Então a gente tem um leque muito grande e infinitas possibilidades para brincar com a massinha, tá? Então ela constrói, ela cria, ela destrói, ela brinca,
além da gente trabalhar os sentidos, que é muito importante nas nossas crianças de educação infantil, né? Que eu falo bastante com vocês isso. A gente trabalhar os 5 sentidos. Então, o tato, as mãozinhas, a gente vai amassar, a gente vai fortalecer toda a musculatura dos dedinhos da criança. Então, ela vai fazer a bolinha, ela vai fazer a cobrinha. Então, a criança vai manipular e vai desenvolvendo toda a musculatura das mãos. Outra coisa, a visão. A criança ela vai olhar, ela vai observar, ela vai ver as cores, ela vai aprender as cores com a massinha, né? Então, o tato, o olfato. A Elisa, olá Elisa, boa tarde. O olfato. Então, eu já fiz massinhas de vários cheiros pro Davi, né? Quando a gente faz massinha como essa daqui, não tem muito cheirinho, mas a gente coloca gelatina, dá um cheirinho diferente. Então, a gente trabalha o olfato também, um outro sentido da criança. Então, vamos lá. E quais são as atividades que eu vou mostrar para vocês? Então, a gente vai fazer a massinha e depois a gente vai fazer todas as atividades. Eu só vou mostrar rapidinho para vocês terem uma ideia do que nós vamos falar hoje, tá? A gente vai fazer receita da massinha, uma atividade aqui. Nós vamos fazer mistura de cores com ela. A gente vai misturar as massinhas. A gente vai também moldar os números. Trabalhar o nome da criança. Crianças menores dá para fazer só a primeira letrinha, as maiores o nome completo. Moldar o nome. Aqui o rosto, ó. E as outras possibilidades. Ah, e sabe que dá para brincar também, que eu brinquei com o Davi, foi legal? O joguinho do... Ai, como chama? O jogo da velha. Dá pra fazer também com a massinha. Então, vamos lá, gente. Vamos pra receita. Essa receita é bem simples. É a receita mais fácil que eu encontrei. E é a melhor receita. A massinha não fica tão grudenta. Ela é incrível. Vocês vão amar o resultado. Então, vamos lá. Então, a gente vai escrever pra criança a receita. Lembrando, letra de forma maiúscula para nossos filhos que estão aí em processo de alfabetização, mesmo aqueles que ainda não sabem ler e escrever, é importante a gente fazer essa receita. Então vamos lá, letra de forma maiúscula. Aqui eu usei números para quantidade, tá bom? Então nós vamos usar 4 xícaras de farinha de trigo. Ó, eu vou fazer com 3. Deixa eu pegar aqui, faltou uma, só um minutinho. Deixa eu fazer com 4 certinho. Agora que eu vi que faltou uma. Então, vamos lá, voltando. Um recipiente para a criança, né? E daí você vai dar para ela vai despejar aqui farinha de trigo. Então, olha lá, a quantidade, gente, dá para a criança brincar muito, tá? 2, 3, acompanhem comigo aí. Deixa eu pegar mais uma, que faltou uma. Então, farinha de trigo. Mais uma xícara. Aqui, ó, 4 farinhas de trigo. Então, aqui você já vai trabalhando a quantidade com a criança, tá? Matemática. 4 xícaras. Agora, 1 xícara de sal. Então, você vai falar pro seu filho lá, vamos pegar o sal. Ah, antes de sentir a textura do sal, vamos sentir a textura do trigo, ó. Coloca a mãozinha aqui, dá pra desenhar no trigo? O que dá pra fazer com o trigo? Deixa a criança colocar a mãozinha, tá? Os pequenos também vão gostar. Então, ok. Agora, 1 xícara de sal. Dá bastante, ó, como eu falei pra vocês. Dá pra criança brincar bastante. 1 xícara de sal. Daí, o que você vai falar pro seu filho? Vamos deixar isso daqui homogêneo. Ó, vamos misturar bem. Ajuda a mamãe aí. Tem papai aí também, então vamos lá. A criança vai misturar. Você pode dar uma colher, você pode deixar com as mãozinhas. E essa mistura vai ficar homogênea, ela vai ficar toda igual, ó. Misturou. Legal. Agora vamos para o terceiro ingrediente aqui, ó. 1,5 xícara de água.
Então, nós vamos pegar a água. Você pode deixar a criança colocar. Então, nós vamos 1,5 xícaras. Foi legal quando eu fiz com o Davi, ele me questionou sobre esse meia, né? Aqui, ó. Essa marcação que eu fiz. Ele falou, mamãe, o que que é isso, meia? Ele achou que era meia de colocar no pé. E daí eu falei, não, filho, também é uma medida. A gente não vai usar a xícara inteira, a gente vai usar só metade dela. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Daí a criança também vai misturar, tá? Vocês vão, deixa eu colocar a mãozinha. É colocar a mão na massa, literalmente. Agora, nós vamos colocar 3 colheres de óleo. Então, vou dar uma colher bem cheinha, tá? Ó. E conta com a criança, ó. 1, 2, 3. Gente, é importante vocês deixarem as crianças colocarem a quantidade, porque a gente já trabalha aqui a coordenação motora também. É importante para eles, com essa vida prática mesmo na cozinha, para eles irem aprendendo mesmo a lidar com os alimentos que são líquidos, os sólidos. Então, tem que tomar cuidado para não derrubar muito. Deixa a criança manipular, deixa eles, tá? 3 colheres. Acabei aqui. Agora, eu vou colocar a mão e vou amassar para formar nossa massinha. O corante de alimentos, ele vai depois. Por quê? Eu vou fazer aqui a base dela e depois a gente vai usar corante só para tingir essa massinha. Agora é o processo que eles mais gostam, é a hora da meleca. Criança ama também se sujar e melecar. Então, com os pequenos, gente, coloca um pano no chão, leva eles para fora de casa, quem tem essa possibilidade, ou na sacada de casa. Um lugar que dê para eles se sujar e para eles brincarem mesmo, tá? Então, vocês deixam amassar. Olha a importância da criança, ó, em misturar, em deixar toda homogênea a massinha. E vamos misturando. Ela fica muito legal a textura dela. É bastante a quantidade, ó, mas é ótima porque a criança ela precisa de bastante mesmo para brincar. Não adianta a gente fazer só um pouquinho que não vai dar para usar tanta imaginação, a criatividade dela, né? Ela vai ficar, gente, muito parecida com a textura da massinha Play-Doh, que eu gosto bastante, o Davi gosta também. Olha, consegui fazer. E daí vocês colocam a mão na massa junto, porque o nosso lado de criança agora também tá muito forte nesse período, porque a gente tá tendo que brincar, né? Aqui, como o Davi não tem irmão, não tem criança, quem é a criança da casa? Quem tem que brincar com ele? É a mãe, porque o pai tá trabalhando normal, então a gente tem só a mãe para brincar. O papai para só à noite, então eu tenho que ser um pouco criança também. E é importante aqui também, gente, ó, deixar a criança também manipular. É bem forte, ó, ela apertar bem, ó. Já vai descarregando toda a energia dela aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Dividir a massa em 3 pedaços, tá? Ó, a massa tá pronta. Olha que bonita que fica a textura dela. Agora eu vou dividir com vocês aqui, ó, em 3. 1, 2, 3. E você vai fazer esse mesmo movimento com a criança. Agora nós vamos dividir a massinha em 3. Olha a divisão aí, já trabalhando com um pequeno de 3, 4 aninhos. Vamos dividir. Dividiu em 3. Estão conseguindo ver a textura dela? Olha que bonita que fica. Agora é a hora que eu vou pingar o corante aqui no meio, ó. Eu tenho aqui o corante de alimentos, da cor
Ele é cereja, mas ele fica vermelho se colocar bastante. Vocês vão pingar aqui e vão misturar. Ó, o corante, quando ele cai na mão, ele tinge a mão. Mas depois, na hora do banho, ele sai, tá? Se vocês não quiserem tingir a mão, coloca uma luva. Ou também vocês podem usar a colher. Mas eu brinco muito com o Davi com as mãos, tá, gente? É muito importante manipular. Ó, e deixa a criança misturando. Tá vendo que ela tá rosa? Mas deixa, ela vai ficando vermelha. Só adicionar corante. Vou colocar mais aqui. Estou sujando todo o computador. Ó. Aqui, ó. Olha que linda que ela vai ficando. Ai, minha mão. Que delícia. Pessoal, quem não me segue ainda, eu tenho um canal no YouTube com atividades que eu faço com o Davi, que eu coloco lá. Minhas lives estão todas lá. Tenho uma página no Facebook, também com os meus conteúdos, meus vídeos, minhas fotos. No Instagram também, todos os dias a gente faz muita coisa aqui em casa. Ah, e eu tô preparando uma lousa lá fora para pintar com o Davi, uma lousa na parede. Tô fazendo com ele, depois eu vou postar foto para vocês. Eu vou pintar uma parede para ficar uma lousa, pra gente desenhar, pra gente fazer as atividades. Então, olha lá que legal a massinha aqui. Ah, deixa eu ver se vocês conseguem ver bem ela. Olha que legal a textura que ela fica. Estão conseguindo acompanhar? Tá dando pra ver bem a massinha, gente, ó. Quanto mais corante, mais ela vai ficando vermelhinha, tá? Então, a vermelhinha a gente já fez. É só colocar mais corante que ela vai dando tom. Agora a gente vai fazer a azul. Agora minha mão tá com corante. Azul. Ui. Aqui, ó. Eu vou colocar o corante e eu vou misturar. E deixa a criança misturar, tá? O importante aqui também é a gente tentar usar um tempo grande no preparo da atividade. A criança vai construir, né, a atividade. Deixa eu fazer com menos para ser mais rápido. Então, além dela brincar, ela está preparando a brincadeira dela, ela está construindo a brincadeira dela. Então, olha a importância para a criança. E quando a mamãe brinca junto, o papai, a família, a conexão da família aumenta bastante, né? Esse elo mãe, filho, pai, filho, quem está cuidando da criança, a gente tem uma ligação muito forte. Olha lá, tá ficando azul. Mas é isso, ó, tem que ir pingando e vai. Deixa eu limpar aqui que eu fiz caca. Então, ó. Olha que legal que ela vai ficando. Vai aparecendo a cor. Esse daqui é azul. Eu vou fazer um pedacinho aqui da amarela. Pingou. Misturou. E a cor já vai aparecendo. Aqui eu usei um pedacinho menor, ó. Ela tingiu mais rápido. Mas é esse o movimento. É ir tingindo ela. Limpar a mesa aqui que ficou pingado. Boa. Agora vamos lá, gente. A gente já tem as cores, né? Deixa eu tingir mais um pouquinho essa daqui, que ficou um azul muito clarinho. Eu gosto de azul vibrante, forte. Então vamos lá, vamos colocar mais um pouquinho aqui, ó. O corante de alimentos, pessoal, vende no mercado, naquela parte
das coisinhas que a gente compra para aniversário, copinho, garfinho. Então é fácil de encontrar e é barato, é 5, 6 reais o vidrinho e dá para fazer bastante coisa com corante. Eu uso muito aqui na minha casa e eu recomendo para vocês que não tem aí. Vocês podem tingir a água para a criança brincar. Ó, agora o azul ficou mais forte. Então vamos lá. Agora vamos pensar, a gente já tem aqui as 3 cores da massinha. Vocês conseguem ver bem a textura dela? Olha que legal que fica. Então, nós temos aqui, ó, 3 cores da massinha, tá? Agora, nós vamos para a primeira atividade aqui, ó. E se a gente misturar as cores? Daí, o que eu fiz aqui na folha? Eu fiz bolinhas, círculos. Essa cor mais essa é igual a essa. Então, você vai dar para a criança. Então, vamos lá. O azul... Filho, você vai colocar um pouquinho de azul aqui pra mamãe, ó. Daí ele vai colocar. Agora mais o amarelo. Se a gente misturar o azul e o amarelo, que cor que vai aparecer? Então daí, você quer participar da live? Vem falar oi pro pessoal aqui. Não? Vem aqui, Davi. Olha que incrível. Fala oi pro pessoal. Oi! Olha lá, ó. Azul e amarelo dá... Que cor que dá? Vermelho. Vermelho? Mistura aqui, vamos ver que cor que dá o azul e amarelo. Verde. Dá verde. Mistura pra ajudar a mamãe na live. Então daí, ó, a criança vai misturar o azul e o amarelo. Mamãe pediu pra eu ajudar. E vai aparecer a cor verde. Então a criança vai colocar aqui. Hoje todo mundo participando da live, né, Davi? Uhum. Então, ó, você vai formando as cores com a criança. Amarelo com... O amarelo com o vermelho. Vamos tentar misturar? Vou deixar Pega um pedacinho do amarelo. com o O vermelho. vermelho. Aí ficou meio rosa, né? Ficou rosa. Precisa pintar mais. Daí a gente vai fazer de novo. Olha lá embaixo. O amarelo com o vermelho, que tá rosa, que precisa pôr mais corante. Mistura pra ver que cor dá, Davi. E a criança vai misturar, ó. Olha lá a tia Gra falando oi pra você. Aqui, ó. Oi, Davi. Então, ó. Fala oi aqui pra tia Gra, ó. Aqui nessa câmera. Oi. Oi! E vai dar o laranja. E a criança vai misturando. Não sei mais da laranja. Então, olha lá, ó. Ele vai colocando, tá? E daí, se você quiser também que a criança faça com tons mais claros, se você misturar o azul mais escuro com o branco, você coloca lá também, ó. O azul com o branco. Daí a criança vai misturar o azul com o branco, vai dar um azul claro, um azul bem clarinho, um azul céu, como diz o Davi. Um azul bem clarinho, né, Davi? Azul céu, né? Olha lá, ó. E você vai misturando. São várias possibilidades da criança misturar e descobrir novas cores, tá bom? Bom, a gente já fez a massinha, nós já fizemos a brincadeira com a mistura de cores. Agora, essa daqui, ó. Você vai pegar uma folha de sulfite e vai escrever os números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que a criança vai fazer? Ela vai moldar com a massinha os números. Então, aqui, ó, ela vai pegar a massinha, ela vai fazer a cobrinha. E ela vai colocar em cima, a coordenação motora fina, você já vai trabalhar a matemática. Então, ela vai moldar, ó. Aqui em cima. Do número 0. Depois você vai moldar com ela o número 1. Aqui, ó, o número 1. E vai brincando com ela, ela vai moldando. Olha esse movimento aqui para os pequenos.
E assim, pessoal, as crianças pequenas, não dá pra fazer isso daqui ainda. Crianças de 1, 2 aninhos, é mais a mistura de cores, tá vendo? E a criança vai moldando. Então, as crianças pequenas, a gente vai fazer mais a receita, a quantidade, a textura. E as crianças maiores, a gente vai com 3 anos e meio, 4 anos, 5, até 6 aninhos, já dá pra gente fazer mais coisas com elas, ó. Olha lá, então, aqui o número 2, ó, a criança vai moldando. Olha que bonitinho que fica. Você pode fazer colorido, de uma cor só. E aqui a matemática, lembrando também que o propósito dessa atividade é reconhecimento de números, o traçado do número. Então a criança vai fazendo aqui, ó, com a massinha que ela fez. Um dia que vocês não quiserem fazer a massinha com ela e tiver já a massinha pronta, você pode também oferecer as massinhas prontas para ela também fazer as atividades, tá? Essa massinha aqui, gente, para ela conservar, é só colocar numa Tupperware com tampa ou num saquinho plástico, que ela conserva por vários dias. Eu fiz e brinquei a semana toda com o Davi. Outra atividade aqui. Agora, para a gente incentivar a criança a escrever um nome, o traçado do nome, as letras. Crianças pequenas de 3 anos, vamos fazer a letra inicial só, tá? O nome completo ainda não. As crianças de 4, 5 anos já dá conta do nome completo. Ou primeiro o nome, depois o sobrenome, se o nome for comprido. Uma vez, deixa eu dividir com vocês. Eu tinha uma aluna chamada Maria Eduarda. Meu Deus, para ensinar essa menina a escrever o nome dela, ela estava no jardim 1. Todo mundo acabava rapidinho. E ela falava assim, por que minha mãe escolheu esse nome enorme pra mim? Maria Eduarda. Falava, ai meu Deus. Então daí eu escolhi o nome do Davi bem curto, justamente lembrando da Maria Eduarda. Ai meu Deus. Coisas da escola. E essa atividade também, gente, ó. A criança vai moldando aqui. É que fica meio difícil para eu moldar em pé. A letrinha D, depois a letrinha A, tá? A criança vai moldar o nominho dela. Deixa eu ver a hora. Agora, essa daqui, ó. Olha que bonitinho. Eu fiz um desenho de um rosto. Se vocês não conseguirem, não tem problema. Faz um oval, assim, um círculo meio oval. E vocês vão pedir para a criança fazer o quê aqui? Vocês podem falar assim, ó, escolhe um amiguinho pra fazer. Ai, mamãe, eu quero escolher um amiguinho da minha escola. Daí a criança, qual é o nome dele? Você pode fazer a primeira letra. Ai, o Arthur. Então vamos fazer o A do Arthur. Daí você pode fazer aqui o A do Arthur. Que cor que é os olhos do Arthur? Então daí aqui, ó, a gente faz a letrinha A do Arthur. Faz a letrinha A com a criança e nós vamos usar aqui essa massinha. Ah, o cabelinho do Arthur é preto e a criança vai moldar o cabelinho dele. E os olhos, faz o olhinho dele, tá? Com os pequenininhos dá pra fazer também. Eu fiz na escola com as crianças. Foi incrível, as crianças amaram essa atividade aqui. Eles ficaram um tempão envolvidos. Quantos olhos tem o Arthur? Ai, o Arthur tem 2 olhinhos, muito bem. E o Arthur tem um nariz. Ah, o Arthur tem nariz? Coloca o nariz do Arthur. Ai, o Arthur tem uma boca. E você vai fazendo com a criança. Olha que bonitinho também que fica. Aqui. A boquinha. Depois você faz o cabelinho. Pode fazer o cabelinho, a franja e deixar a criança criar, gente. Deixar eles criarem. Usar a imaginação aqui, que eles são ótimos nisso, né? Agora dá pra fazer também, igual eu falei, o jogo da velha. Você desenha o jogo da velha e eu só a bolinha
e o meu filho é o xizinho. Você molda a bolinha e coloca, e ele é o xizinho. Uma atividade que eu fiz aqui em casa e foi um sucesso, fiz semana passada, ou retrasada. Nós brincamos de MasterChef. Ai, peraí que a Gra tem uma ideia. Uma outra possibilidade, desenhar um contorno de animais e fazer com massinha. Ah, legal, Gra. Então, olha só. Você desenha um animal e depois a criança vai precisar moldar o animal. Eu já fiz também um animal com massinha, eu dei olhinhos, deixa eu pegar um aqui, eu tenho um aqui, que balança, e a criança, o Davi foi colocando também, ficou bonitinho. A gente fez um zoológico. Uma atividade que nós fizemos semana passada que foi muito legal, nós brincamos de MasterChef. Então, o que que eu fiz? Eu fiz vários círculos na folha, peguei o molde da xícara e risquei, né, na folha, e depois eu cortei. Então, eu fiz um monte de pratinhos. E depois a gente foi pensando em um cardápio. O que que nós vamos fazer nesse prato? Ai, mamãe, nós vamos fazer pizza. Daí a gente foi construindo a pizza. E nesse outro prato aqui, Davi, o que que nós vamos fazer? Ah, o que que vai na pizza? Ah, na pizza, minha pizza vai tomate, vai azeitona, vai milho, que eu gosto bastante, vai ervilha. E nós fomos fazendo, gente, com a massinha e moldando. Nossa, a concentração, o foco, o tempo que o Davi conseguiu perseverar nessa atividade, nós ficamos 1 hora. E assim, é tudo muito rápido aqui em casa. É 15 minutos no máximo. Às vezes eu planejo algo e falo, ai, vai durar uma meia horinha, né? Imagina, 5 minutinhos já quer outra atividade. Então essa daí foi interessante porque o Davi ficou focado, ficou concentrado. Depois nós fizemos também, a gente fez um bolo. Daí nós fizemos as camadas do bolo, colorida, a cerejinha do bolo, a vela. Depois uma outra, a gente fez a carne, o arroz, o feijão, a salada. Depois outro prato só de salada. E daí eu peguei uma folha, escrevi cardápio e o Davi foi falando pra mim e eu fui escrevendo todos os pratos que ele brincou de MasterChef. Ficou muito legal, ele ficou bem envolvido. Ah, tava esquecendo de uma coisa. A gente pode também agregar para a criança brincar sem a gente ficar intervindo muito. Ó, isso daqui, ele é fantástico. A criança vai brincar com a massinha, com o espremedor de alho e vai fazer cabelinho, ó, que bonitinho. Então, dá para você deixar a criança brincar com o espremedor e fazer, ó, o cabelinho. Ai, aqui saiu a mais. Olha que legal. A graminha. Então, agrega também alguns objetos que a gente tem na cozinha e dá para a criança brincar. Outra coisa que fica bem legal que vocês podem dar, oferecer para as crianças. Ó, macarrão. O que que eles podem fazer? Os animaizinhos, a perninha, quebrar e fazer. O porco espinho, já fiz porco espinho aqui com o Davi de massinha, ficou bem legal. Então, ele foi quebrando e foi espetando para fazer o porquinho espinho. Olha. E a criança vai criando as perninhas. Vocês deixam ela à vontade para criar, ó. Assim, ó, a perninha do animal, ela vai construindo, vai fazendo olhinhos, tá? Então, um dia vocês podem fazer uma interferência como essa, pedagógica, ter um pouco esse olhar. Peraí, deixa eu ver o que é. Uma coisa que eu brincava bastante com as crianças na sala, Maine, era fazer unhas, pulseiras, dinossauro, cupcake, brigadeiros. Ai, que saudade! Nossa, não, nem fale, Gra. Olha o que a Gra falou. Fazer unha, quanto fazer unha na escola com as meninas, hein? Então, é uma possibilidade. A gente faz unha de monstro. Faz as unhas. Nossa, minha mão tá uma maravilha. Toda melecada. A gente faz pulseira, colar, anel. Quanto brincar com as meninas de... Que legal, que saudades. Cupcake, brigadeiro. Muito legal. Gente, e aí? Vocês gostaram? E assim, eu ontem ouvi uma palestra online de um cara que eu gosto muito que fala sobre criatividade, né? Murilo Gun, ele é professor, ele é comediante. E ele fala assim, ele fala muito que toda criança é muito curiosa.
Toda criança é muito imaginativa, né? Ela imagina, ela investiga, ela tem mil ideias. E todos nós já fomos crianças um dia, né? E o que acontece com a gente? A vida, a sociedade, até mesmo alguns pais, o jeito que a gente fala com as crianças, a gente acaba podando um pouco essa criatividade da criança. E daí a gente se torna adultos, né? Que não tem essa criatividade que a criança tem. E como é importante a gente olhar para nossa criança e a gente ver nela as possibilidades, como ela combina as coisas, os fatos, né? E se a gente fizer isso, ela tem muita ideia. A criança, ela é muito criativa, né? Ela é muito curiosa, ela não tem medo. Então, a gente que tem medo, a criança, ela é exploradora, ela mexe, ela quer ver, ela quer explorar. A criança quer subir, ela quer testar a altura, ela quer testar o limite do passo, ela quer testar o limite do pulo. Tinha uma escada aqui que meu marido subiu no telhado, o Davi queria subir, ele queria pular. Mãe, será que eu consigo pular do primeiro degrau? Mãe, será que eu consigo pular do segundo degrau? Então, assim, a criança é muito curiosa, ela é muito esperta. E a gente, com o nosso medo, acaba podando essa criança aos poucos, né? E daí, o que acontece? Ela se torna um adulto que não é tão criativo. E o que a vida, os desafios, quando surge um desafio na nossa vida, o que a gente precisa ter? Nesse momento, gente, de quarentena, como as pessoas estão tendo que usar a criatividade. A criatividade para saber lidar com as situações. As professoras lidando com uma situação nova, né? Gravar vídeo, preparar aula online, que difícil, né, pra gente, que a gente já está acostumada a dar essas aulas para as nossas crianças presenciais, como alfabetizar, como ensinar meu aluno, né? Como eu posso fazer o melhor para ele. Então, olha aí, como a gente precisa, às vezes, resgatar essa criança interna da gente, né? E brincar mesmo, brincar para valer com os nossos filhos, brincar de igual para igual. Eu falo assim muito que o Davi, ele tá muito sozinho, há 2 meses ele não tá interagindo com outras crianças. Então ele tem a mim e tem o pai. A troca criança-criança na minha casa não está existindo. Então, como é importante ter a troca? Porque quando uma criança brinca com outra criança, ela não vai ceder. A criança não cede. Agora, quando o adulto brinca com a criança, o adulto sempre cede, né? Então, eu procuro no brincar com ele assumir o papel dessa criança e não ceder para o Davi. Deixar com que ele tenha esse conflito para tentar minimizar um pouco, mas eu sei que não é mínimo, né? Que ele precisa da outra criança para interagir. Mas, assim, resgatando isso também na gente, como é importante a gente brincar. Porque a criança que brinca, ela é criativa. A criança que brinca, ela é feliz. A gente vê na criança brincando, ela esboça a felicidade. Ela é uma criança ativa. Então, às vezes a gente acaba até brincando meio que forçado, mas tem um resultado positivo. Porque a gente está aguçando também o nosso eu interior, a nossa criatividade que está dentro da gente, né? Que vai ajudar nos nossos desafios da vida. Então, gente, fica aí a dica para vocês. Brinquem bastante, usem esses recursos, né? Se você tem a massinha pronta, legal. Se você não tem a massinha, confecciona com a criança. E traga seu filho junto para a gente ficar conectado, né? Para a gente estar aí ligado mesmo. E brinque bastante. Espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho. Gratidão por vocês estarem me acompanhando e me ouvindo. Ai, a massinha é terapêutica também, gente. Ai, que delícia amassar. Olha, que incrível. Eu preciso bastante de massinha. Então, assim, que eu tenha ajudado, gratidão. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aí que eu respondo, né? E assim, sempre, agora eu acho que como a gente precisa ter esse olhar pedagógico, né?
a gente lança desafios, assim, coisa simples do dia a dia, mas tenta. Eu sei que ninguém aqui é formado mesmo, não é pedagogo, a mãe não é, tem muitas mães que não tem essa formação e não faz parte mesmo disso. Mas assim, tentar, quanto tem aqui, traz a criança junto, conta, soma, né? Façam algumas coisas, algumas estratégias para ajudar, para minimizar um pouquinho essa falta da escola, tá bom? Um beijo grande, gratidão de novo por vocês me acompanharem hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau!